Wellington, a alternância de poder é o golpe para a ditadura neoliberal. Pô, mas não é democracia? Só queria perguntar isso. Xi e Putin sabem disso. Pô, mas eu pensei que o segredo era a democracia. Você me desencantou? Mas você já falou sobre isso aqui, democracia, né? É da CIA. Exatamente isso. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo perguntando por que a Arábia está traindo os Estados Unidos, como se fosse algum tipo de, como é que se diz, de erro da Arábia pensar nela mesma. O que a Arábia está fazendo? A Arábia está salvando, porque ela percebeu que os ensaios das primaveras árabes, lá em 2000 e tanto, lá em Egito, Síria, né, todas aquelas primaveras. Eu até fiz um vídeo, Rubão, para o canal do Arte da Guerra, sobre primaveras coloridas, foi ao ar ontem, onde eu explico o papel da comunicação e também o caso da Islândia. Eu recomendo para você que está assistindo aqui, que dê um pulo lá no Arte da Guerra e procure. Tá? Eu falo um pouco sobre isso. O vídeo é curto, foram 11 minutos ou 12 minutos, não recordo agora, mas falei um pouco. Uma série que ele está fazendo, eu achei super interessante, ele me pediu não, o comandante manda, né? Então ele mandou eu fazer um vídeo sobre o tema e está lá, já está divulgado. Está também no meu Twitter o link, se você é meu seguidor no Twitter, está lá. Então, de volta aqui, Rubão, a Arábia começou a perceber que houve um ensaio que foi frustrado também contra monarquias. Então, eles começaram a perceber o seguinte, olha, esses caras estão querendo destruir o mundo árabe para facilitar a exploração, né? Olha, a Líbia é um exemplo muito clássico disso, né? Nós vimos ali que o Gaddafi, né, que ali no norte, já ali saindo da África, já, o que aconteceu com a Líbia? A Líbia era o principal, talvez, país africano em termos de desenvolvimento, qualidade de educação, potencial. A pessoa comprava um imóvel financiada pelo Estado sem pagar juros. Tinha qualidade de vida, a cidade era linda, a capital, né? E hoje o que é a Líbia? A Líbia é um amontoado de gangues, cada uma patrocinada por um país, cada um roubando numa área algum tipo de riqueza, especialmente petróleo. Então, os árabes perceberam isso e sentiram que os movimentos seguintes seriam para a derrubada das famílias reais dali desses países. Com isso, né, o que eles chamam aí de autocracia, né, que já é uma expressão criada para demonizar qualquer tipo de líder que não se curve a essa agenda perversa de rendição, há uma reunião aí de autocratas mesmo, já que eles querem usar essa expressão. Quando o Xi Jinping agora renova por mais um ano o seu mandato, e isso aí você sabe que não tem ombro, né? Passou a cabecinha, passa tudo. Então, pode renovar por mais outro, até quando ele achar que pode, como eu falei antes. Aí você tem, na Rússia, você tem agora os países árabes se aproximando deles, você tem o Erdogan na Turquia, você vai vendo aí que o Viktor Orbán e outros nomes que vão surgindo, e todos eles se associando. Então, virou aí uma espécie de defesa do Estado através de um líder concreto, um líder que existe. Né? Por exemplo, se Saddam Hussein estivesse vivo, certamente o Iraque estaria nesse pacote. Né? E isso, Rubão, é um ponto de resistência que muda, que altera toda uma estratégia que foi construída com muita propaganda, muito dinheiro, muita instabilidade, muita ONG, muita sabotagem.
muita morte, muito avião que caiu. Não esqueçamos aí do avião que caiu com o líder militar da Índia, o helicóptero que caiu, né? E com os militares da cúpula, porque eles estavam fechando acordo com a Rússia. Então, temos que lembrar determinadas coisas que acontecem e que passam rapidamente, mas que estão muito interligadas. Então, Rubem, esse modelo que eles chamam de democracia, já está mais do que provado, você já explicou amplamente em outras lives aqui, que de democracia não é nada, é apenas um meio que os neoliberais encontraram para manipular os povos e destruir as nações para que o acúmulo da riqueza seja facilitado. E agora há um ponto de resistência, um ponto de declínio também nesse avanço, e com isso estamos vendo que rapidamente os países ocidentais estão mergulhando numa crise que, sinceramente, o povo, como a gente já havia falado que iria, já está indo para as ruas. E isso não vai terminar bem, Rubão. E isso você que está me assistindo, pode ter certeza. Tudo parece calmo demais, mas as coisas estão muito difíceis para muitas pessoas. Dos 27 países da União Europeia, 17 estão com inflação acima de 2 dígitos. Isso é muito, muito duro. As pessoas estão perdendo poder de compra. O aquecimento, que é fundamental para o cidadão, vai ser inviável daqui a pouco. Além disso, a falta de acesso à energia vai produzir quebra de empresas, desemprego e caos. Tudo isso que eu estou falando, já falamos exaustivamente em outras lives anteriores. Eu reforço, é porque as pessoas estão muito dispersas, não interligam as coisas e repetem apenas a última manchete que leu. É preciso que você viva um pouco mais, respire um pouco mais os acontecimentos, pelo menos dos últimos 5 anos, para que você perceba como os reflexos estão sendo sentidos agora de uma maneira dramática para aqueles países que até pouco tempo falava em extinção do carro movido a gasolina e óleo diesel, porque tinha que ser a bateria. Né? Esse pessoal está agora queimando carvão para poder ter energia elétrica e aquecer suas casas. Energia nuclear passou ao status de energia limpa e tem uma das piores, como se diz, formas de contaminação, que é o resíduo sólido. O resíduo como é que chama? Nuclear, ele pode durar milhões de anos para que ele perca o poder de contaminar tudo por onde ele toca, por onde ele passa. Né? Um exemplo, isso vai no Google, porque eu sou das antigas, assim como o Rubão. Você vai aí no Google, no YouTube, você procura aí o Césio 747, 347, do lado de Goiânia. 137, 137. 137, Césio 137, lá de Goiânia. Aquilo foi uma pedrinha. Procure para assim, meia vida. É assim. É para ele decair a metade do risco que ele tem hoje. É todo calculado em meia vida. Veja assim, meia vida, Césio 137. Pois é. Então, esse pessoal que arrotou todas essas energia verde, que o vagalume vai iluminar toda uma cidade, que não sei o que e tal, estava patrocinado por gás barato e estava cuspindo no prato onde estava comendo. E agora a conta chegou. É por isso, Rubão, que o pessoal ligou mesmo o foda-se, né? Falando assim num português mais popular. E essa alternância de poder é vista por esses países como uma maneira encontrada pelo Ocidente para interferir nas democracias. E essa festa acabou, pelo menos para os países que acordaram. Agora ficam aí no Brasil, eu vejo aí o pessoal fala sobre democracia como uma coisa tão fantástica que eles não conseguem explicar. Né? Que democracia é essa?
que nós estamos vivendo. O judiciário que manda no país, sem ter voto, não é? Nós estamos vendo aí o povo com dificuldades gravíssimas de enfrentar os problemas do cotidiano. Isso também é uma completa discrepância entre o que eles chamam de democracia e a realidade, porque não existe democracia quando o povo não tem voz, não tem poder de decisão, não é ouvido sob nenhum aspecto e tem que aceitar tudo que é imposto de cima para baixo. Então, o Brasil vive isso, outros países vivem isso. Aqueles que já acordaram certamente terão vida menos complicada nos próximos anos ou décadas, Rubão. Aqueles que ainda estão presos a esse sonho, a essa utopia, estarão sujeitos à ingerência dos decadentes que criaram esses conceitos e não conseguem aplicar sequer dentro dos seus próprios territórios.